Bom dia a todos. Eu sou Adalberto Piotto, jornalista e âncora da Rádio CBN, mas igualmente, com muito prazer, embaixador do Instituto Trata Brasil. Esse instituto que, desde a sua formação, foi criado justamente para discutir um assunto que sempre era enterrado e de muito pouca importância por prefeitos e administradores do país. Eu sou de uma cidade pequena, lá no interior de São Paulo, na Silã. Eu me lembro que um prefeito que achou que tinha que fazer coleta de esgoto. A principal crítica da oposição, a oposição fez aquela crítica que todo mundo conhece. Vai enterrar o dinheiro aí na eleição, ninguém vai lembrar. Aquelas coisas mais mesquinhas que podia esperar. O problema é que essa mentalidade, embora esteja mudando, ainda persiste em boa parte dos municípios do país. Se persiste no município, persiste no Estado, persiste no Brasil. Um grande, talvez, momento do saneamento, a gente pode dizer isso, foi no ano passado, até uma promoção do próprio Instituto Trata Brasil. Em São Paulo, nós conseguimos reunir os coordenadores das 3 principais campanhas da Presidência da República, e o saneamento foi pela primeira vez um grande tema de campanha. Foi assunto dentro do PSDB, foi assunto no PV, por uma questão ambiental, e foi assunto dentro do PT na campanha de Dilma Rousseff, agora presidente do país. E o assunto ainda permeia as discussões do Estado. Talvez não na rapidez e na medida que merecesse. Nós ainda corremos um risco muito sério, e esse é um assunto que eu trato na CBN com muita frequência. Me lembro da primeira vez que falei disso, o Raul Pinho era o presidente do Instituto, agora o Edson Carlos é o presidente do Instituto Trata Brasil. Me lembro, né, Raul? Corremos um risco sério de ter um estádio de primeiro mundo com córrego fluindo, esgoto a céu aberto. É dessas cenas que não fazem sentido em nenhum momento. E pior porque o estádio vai dar qualidade de vida e uma demonstração de um país de primeiro mundo. É verdade. E qualidade de vida também para o torcedor de primeiro mundo, que é bom. Mas vai revelar que a qualidade de vida, na maior parte do tempo, à exceção dos 90 minutos de jogo, é de terceiro mundo, de quarto mundo. Porque se tem esgoto, tem doença. O Fernando vai mostrar aqui da Fundação Getúlio Vargas uma série de dados, e o Instituto tem mostrado isso com muita frequência, que esgoto é um sinalizador claríssimo de baixa renda, de problema de saúde e, claro, de impacto nas contas públicas, porque R$1 investido vai economizar 3 lá na frente. É o tipo de coisa que qualquer gestor público deveria fazer. Aliás, é uma matemática muito simples. De alguma forma, isso começou a acontecer, a gente vai debater hoje um pouco mais o assunto, porque não dá para conviver mais com esgoto a céu aberto no país. Não dá para se ter a ideia que se tinha no passado de que basta tirar o lixo da frente da minha casa, o esgoto da frente da minha casa, embora alguns ainda convivam com essa realidade triste do país, mas não basta tirar, vai ter que tratar. Porque não basta ter a Baía da Guanabara linda se está poluída, não basta ter a Lagoa Rodrigo de Freitas linda se tem problemas, não basta ter a cidade mais desenvolvida do país e mais rica do país como é São Paulo, de onde eu venho, se eu tenho 2 rios que são canais de esgoto. Fato é que não é mais enterrar dinheiro tratar de esgoto no país. É simplesmente fazer florescer qualidade de vida. E qualidade de vida cresce, as pessoas crescem. Então o dinheiro enterrado faz as pessoas crescerem melhor. Pode parecer até uma coisa poética, mas essa poesia faz a Europa ficar linda há muito tempo. E cada um de nós que tem a possibilidade de viajar mundo afora, adora andar em calçadas bem pavimentadas e em cidades onde o rio é apenas usado para turismo. E, evidentemente, como fonte de recurso, água também. Mas rio limpo dá muito mais lucro do que rio poluído. Certamente isso é um fato. Teremos hoje aqui 2 painéis para debater o assunto e convidamos representantes de várias áreas que acho que temos aqui uma diversidade bastante interessante para discutir o assunto. Para esse começo, eu vou só anunciar rapidamente aqui desse primeiro painel. O Edson Carlos, o presidente do Instituto Trata Brasil, vai fazer uma apresentação rápida daqui a pouco. Fernando Garcia, da Fundação Getúlio Vargas, também vai fazer uma apresentação mostrando dados, inclusive, do estudo, levando dados inclusive, do IBGE recentemente. A Marilene Ramos, do Instituto Estadual do Ambiente,
a Cibele Bonora, mestre em tecnologia médica, o Lars, que eu fiquei sabendo que está numa crise danada, já faz quase 2 meses que não ganha um título, é uma seca de títulos, assim, nunca antes visto na história do Lars, campeão olímpico. Lars, obrigado por ter vindo. E também a Ana Maria Biselli, que é diretora executiva do Fórum de Operadores Hoteleiros, ou seja, se o turismo pode ser um grande legado para o país, com todos esses eventos internacionais, e um deles é a Copa do Mundo, que está muito próximo, depois aqui na cidade do Rio de Janeiro, também os Jogos Olímpicos. Essa série de debates que o Instituto Trata Brasil pretende este ano promover nas cidades sedes da Copa do Mundo, o Rio de Janeiro foi escolhida para ser a primeira, até porque além da Copa tem também os Jogos Olímpicos, é justamente para mostrar que não é só estádio, não é só pista, não é só aeroporto, que também é tudo isso importante, mas tem a questão do saneamento. E infraestrutura básica como legado de qualidade de vida. Bom, eu convido inicialmente o Edson para fazer uma apresentação e depois já vou compor a mesa aqui também com cada um dos participantes desse primeiro painel. Edson, por favor. Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Olha a diferença de altura. Pô, Piotr, assim não vale. Você está me chamando antes, né, pô, no microfone. Bom dia a todos. Em nome do Instituto Trata Brasil, é um prazer recebê-los. Queria agradecer especialmente aos debatedores, palestrantes que estarão conosco, ao público. O pessoal está chegando bem devagarinho, né? Nós demos um espacinho de tempo, mas o pessoal ainda está chegando. Mas, enfim, como a transmissão é ao vivo, então vários veículos de comunicação estão acompanhando através da internet no nosso site, então a gente não pode demorar muito. Então, eu queria fazer uma apresentação bem rápida do que é o Trata Brasil, porque o Trata Brasil nasceu como acho que um pano de fundo para a apresentação que o professor Fernando Garcia fará dessa pesquisa feita especificamente sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro. Pode passar. Bom, essa é a nossa realidade do Brasil. Essa é uma foto da periferia de Porto Alegre. Então, isso é só para mostrar que o problema da coleta e tratamento de esgoto é um problema nacional e não se restringe às áreas carentes, ele está nas grandes cidades, então é um problema de todos. Hoje, pelos dados do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação do Saneamento, do Ministério da Cidade, 57% da população brasileira não está ligado a uma rede de esgoto. Esse número fala por si, ou seja, só 43% do Brasil tem rede de esgoto. Do pouco esgoto que se coleta, só 1/3 é tratado. Então, isso demonstra que se a coleta é um problema, o tratamento é uma tragédia. Né? A gente vive uma tragédia. Todo esgoto está indo, uma grande maioria do esgoto brasileiro é jogado nos cursos d'água. Ou seja, esse atraso do saneamento não condiz com o país que aspira ter vaga no Conselho de Segurança da ONU, ter vaga nos fóruns mais importantes econômicos do mundo. O saneamento parou no século XVIII e a economia caminha para o século XXII. Pode passar? Sou eu que passo. Nós estamos fazendo parte do ranking dos 10 piores países em termos de falta de banheiro. Nós estamos junto com países africanos, Sudão, Nigéria, Paquistão, Etiópia. Nós fazemos parte desse grupo de países quando a gente fala de acesso a banheiro. São 13 milhões de brasileiros que não têm uma instalação sanitária adequada. Esse é o Brasil que nós estamos discutindo hoje aqui nessa sala. Mesmo assim, nós não cobramos solução. Na pesquisa que o Trata Brasil fez com o IBOP, sobre a percepção do brasileiro, a gente perguntava para a pessoa se ela tinha ou não acesso à rede. A maioria das vezes ele não sabe se ele está ligado ou não, e o estudo que o Fernando vai apresentar vai mostrar muito isso também. Muitas vezes o pesquisador pergunta se a sua casa está ligada a uma rede de esgoto, ele diz que está, mas não está. Muitas vezes o bairro dele tem 0 de coleta de esgoto e aparece lá 50%. A pessoa apertou a descarga, acha que aquilo está indo para uma rede de esgoto e muitas vezes não está. Então a gente perguntava para as pessoas que declaravam que não tinham acesso, se alguma vez elas fizeram alguma cobrança. 84% nunca cobrou solução, nem do vereador, nem do prefeito, nem do governador. 84%. Ou seja, é um tema que não incomoda o brasileiro, infelizmente. Por isso que é importante debater o tema, porque o eleitor não cobra isso na hora de priorizar o candidato.
Então, ano que vem teremos eleição para prefeito, é mais um momento de convencer o eleitor de que tem que fazer parte das prioridades da sua autoridade, os investimentos em esgoto. Os impactos são os mais brutais possíveis, né? Então, a universalização está muito distante. Segundo o próprio Ministério das Cidades, são necessários 270 bilhões só para água e esgoto, se a gente quiser universalizar até 2030. Os avanços do PAC, que deveriam ser o grande motor, locomotiva do saneamento, os investimentos andam muito lentamente. Segundo os dados do Trata Brasil, só 4% das grandes obras de esgoto foram concluídas em 4 anos de programa. As maiores cidades, as 81 maiores cidades, despejam quase 6 bilhões de litros de esgoto por dia nos cursos d'água do Brasil. Isso causa mortes, doenças de todos os tipos e afastamento ao trabalho. A gente hoje continua patinando no 0,2% do PIB em investimentos, sendo que a gente precisaria 3 vezes esse valor se quisesse que o Brasil tirasse esse déficit. Bom, para isso que nasceu o Trata Brasil, com essa finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, principalmente na saúde infantil. Acreditamos que só a sociedade pode mudar esse quadro, quer dizer, a pressão da sociedade é que vai fazer isso, sempre baseado em conceitos éticos. E para isso a gente produz pesquisas como essa que a gente vai apresentar hoje, pesquisas que apontam os impactos, vamos falar de Copa do Mundo, como estão nesse evento. Estamos falando a gente tem o ranking das maiores cidades, quem está melhor, quem está pior, os impactos na saúde, na educação, no turismo, na renda, nos salários. Tudo isso o esgoto impacta e a gente levanta esses números para dar visibilidade e fazer com que haja uma pressão contra essa situação que o Brasil vive. Nossos projetos estão todos no nosso site, tratabrasil.org.br, para todo mundo, para fazer download, para pesquisa. Nós fazemos o possível para manter esse material todo disponível para a população poder falar disso. Então, tem todos os projetos lá. Especificamente, hoje, a gente está falando sobre Copa do Mundo e falta de esgoto. Quanto mais as obras dos estádios e dos aeroportos atrasam, mais esquecido o saneamento fica nessa pauta. Ou seja, a mídia toda vai caminhando cada vez mais para estádio e aeroporto, e as outras demandas da infraestrutura somem da discussão. Então, essa é uma tentativa que a gente está fazendo. Aqui estou vendo o Viol, o Sinaenco, o Viol, obrigado da presença. O Viol também tem batido muito nessa tecla, que a gente não pode esquecer o saneamento nessa discussão de Copa do Mundo, e é isso que a gente veio fazer aqui. Queria só finalizar, agradecer aos nossos patrocinadores, às empresas que nos apoiam, aos nossos parceiros, que são as entidades do setor, que nos ajudam aqui a divulgar essa causa. Muito obrigado. Só para fazer uma menção ainda, eu me lembro que esse debate eu tenho lá na CBN com muita frequência. Nós somos a 8ª economia do mundo. Na pior das hipóteses, somos a 10ª, na melhor das hipóteses, a 6ª. Eu já vi um estudo colocando o Brasil como 6ª maior economia do mundo. O fato é que o IDH brasileiro é 75º. Na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, sobe para 72º ou 73º, alguma coisa. Essa distância entre o crescimento econômico, a importância econômica, a riqueza do país e desenvolvimento humano é que não faz sentido algum. Posso lhes dizer, como jornalista, que nenhuma autoridade me respondeu a contento essa pergunta que é tão básica. Por que somos o 8º em um lugar e o 75º, o 3º em outro? A história de como cuidar da nossa gente, e isso parece poético de novo, mas não é que não está sendo bem ainda encaminhada pelo país. Não raro se ouve falar em educação e saúde e por aí vai, e os custos da saúde no Brasil aumentam, e aumentam porque a gente só está tratando da consequência. A causa do problema, por exemplo, um deles é o saneamento. Eu vou convidar aqui o Fernando Garcia, professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, que tem uma apresentação, uma análise sobre o estudo, até para depois começar o debate com mais precisão e já baseado em dados ainda mais detalhados do assunto. Fernando, por favor.